A gente vai falar agora sobre as temperaturas da maturação a frio e como essas temperaturas podem impactar a fermentação da massa. Como eu falei, não é simplesmente pegar a massa que você modelou e colocou na geladeira e isso é maturação a frio. Tá, vamos dizer que de uma forma muito simplista você colocar uma massa na geladeira é maturação a frio, mas você precisa entender o que acontece na sua geladeira, você precisa entender o que aconteceu na sua massa antes dela entrar na geladeira, tá? Por quê? Porque o ponto de fermentação da sua massa vai influenciar, a temperatura da geladeira vai influenciar. E agora a gente vai falar de temperatura. Temperatura normalmente, né, da geladeira, de uma geladeira que a gente tem em casa, vai variar lá de 1 grau até 7, 8 graus, né? Mas tem geladeiras que variam de 3 a 10 graus. Tô falando aqui então da maturação a frio, considerando temperaturas de 3 a 10 graus, tá? 10 graus é mais difícil, a gente ter uma geladeira mais difícil, a gente ter uma geladeira que vai até 10 graus, porque 10 graus já é mais para quentinho, né? Então, mas tem geladeiras que chegam a 10 graus, especialmente se é muito quente onde você mora, ou se ela tá muito cheia, né? Isso tudo vai influenciar a temperatura da geladeira. Então vamos falar que as temperaturas que a gente vai conversar aqui agora variam de 3 a 10 graus. E temperatura de 3 graus é uma coisa, temperatura de 10 graus é outra, totalmente diferente, tá? Vamos dizer que, para efeito técnico, tá? Se a sua geladeira tem menos de 4 graus de temperatura, então é importante você saber que há um bloqueio, praticamente um bloqueio na atuação das leveduras que fazem a massa crescer, que produzem gás carbônico, elas são bloqueadas abaixo de 4 graus Celsius, né? E nesse caso, quando você faz uma maturação numa temperatura muito fria, abaixo de 4 graus, então vai haver esse bloqueio das leveduras, elas vão parar de fazer sua massa crescer e se os pães já estão modelados, né, se eles já passaram pela primeira fermentação adequadamente, foram modelados e estão bem fermentados, bloqueia essa fermentação abaixo de 4 graus e aí você vai deixar entre 12 e até 48 horas na geladeira de forma bloqueada, abaixo de 4 graus, tá? Mas você vai falar, vou deixar 48 horas? Nós vamos falar sobre isso, não é qualquer massa que você deixa 48 horas na geladeira não, tá? Nós vamos falar sobre isso, então segura aí. Já se eu tô trabalhando numa temperatura de maturação mais alta, lá entre 7 e 10 graus, né? A fermentação das leveduras não vai parar totalmente. Ou seja, a massa vai continuar a crescer mais lentamente, mas ela vai continuar a crescer dentro da sua geladeira. Então, o que acontece? Existe uma produção de gás carbônico pelas leveduras, a massa vai aumentar em volume e você vai poder deixar a sua massa entre 8 e 18 horas, dependendo do ponto de fermentação em que ela entrou na geladeira. Depende da quantidade de fermento que tem na massa, depende da atividade de fermentação dessa massa. Enfim, o que eu tô falando aqui para você são parâmetros, não são regras, tá? São parâmetros, são sugestões e aí você vai poder fazer testes na sua geladeira, na sua casa, com a sua massa, para você ver o que funciona melhor em termos de resultado, com base em tempo e temperatura de maturação, tá? E aí, olha só, como eu estou fazendo um prolongamento da minha primeira fermentação, sendo a primeira fermentação antes da modelagem, e a temperatura tá lá entre 7 e 9 graus, a massa continua a crescer um pouquinho, continua a fermentar, isso que eu quero, porque eu tô só prolongando a primeira fermentação. Eu não vou deixar passar de 12 horas ali na geladeira. Tô prolongando a minha primeira fermentação, tá? Dependendo da sua massa, da consistência da sua massa, de como ela foi fermentada na primeira fermentação, da farinha que você usa, você pode deixar até umas 18 horas, mas isso depende. Então, é muito importante você monitorar temperatura e tempo. No caso da sua geladeira,
no prolongamento da primeira fermentação estar entre 7 graus e 9 graus, aí o tempo de prolongamento da primeira fermentação é mais ou menos 12 horas, não pode passar de 18 horas. Depois desse prolongamento da primeira fermentação, que é uma maturação a frio, você tem que tirar a massa da geladeira, esperar umas horas para ela chegar em temperatura ambiente, e aí você vai dividir, modelar e deixar a sua massa fazer a fermentação final antes de assar.